Lendo a Bíblia em boa companhia. Vida ou morte? Qual você vai escolher? Aqui nós temos um dilema muito grande, porque o tema vida e morte são exatamente os maiores dons que Deus comunicou ao homem. Já no Éden, quando ele baforou, quando ele soprou o fôlego da vida e Adão se fez alma vivente, ele que era barro, pó da terra, se fez alma vivente. Não lhe foi incorporada uma alma, mas o barro e o fôlego de vida que a Deus volta quando morremos, segundo o que diz a palavra de Deus, esse barro, esse fôlego de vida comunicou um ser vivo. E a partir daí nós temos como a maior dádiva, sem dúvida, a vida. A todos Deus deu essa dádiva, esse dom, o dom da vida. Nós todos temos que escolher, no entanto, como devemos servir, como devemos viver. Porque a vida é composta de outras coisas que nos cercam. Por exemplo, um segundo dom muito importante, a liberdade. Nós temos no nosso planeta países que penalizam com a pena de morte pessoas que não conseguem viver dentro das regras da sociedade. E esses países são cruéis na aplicação das leis. Eles realmente tiram o dom mais precioso, a vida. Em outros lugares, como o nosso país, nós retiramos a liberdade. A pessoa vai ser segregada da sociedade, não pode conviver mais com as pessoas, exercer os atos da vida, pois ela está enjaulada, ela está presa. E com isso a liberdade se vai. E junto com a liberdade vem o convívio social com a família, a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal. Então nós temos essas qualidades que nos cercam, que nós colocamos no nosso caminho na vida, como coisas acrescentadas às duas primeiras, a vida e a liberdade. A advertência de Deus sobre esse tema está em Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida, aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estarão entrando para dela tomar posse. Deus estava dando a terra, mas estava dando orientação sobre a vida, sobre como deveriam viver bem na terra prometida. E aqui nós temos uma lição importante. Fazendo amigos para Deus traz a você a lição de como fazer amigos e influenciar pessoas aqui no nosso planeta, aqui na nossa terra, que Deus nos deu, junto com o dom da vida, junto com a liberdade, nos deu esse planeta para sermos senhores desse planeta e comunicarmos uns aos outros o fôlego da vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas promessas que se cumprem em nossa vida. São promessas de liberdade, de vida, de salvação, de redenção. Estamos ricos das tuas bênçãos e por isso te louvamos. Mas também pedimos, Senhor, que nos ajude a mantermos firmes no caminho da verdade. Que nos afastemos dos perigos, das tentações que nos levam para a morte, para a prisão no mundo do pecado. Guarda todos que estão assistindo, livra-os do mal, como fez a oração de Jesus, também eu faço. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém, Senhor, que assim seja na tua vida, que você seja abençoado. Mas para isso, Deus tem condições, tem planos. Você deve seguir um bom caminho. Ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Mas as ovelhas que se dispersam no caminho, ele vai buscá-las. E quando a pessoa se retém no mal, se retém no caminho da morte, não há o que fazer. A escolha é do livre-arbítrio que ele deu a Adão e Eva. É o livre-arbítrio que ele comunicou a você para você fazer a escolha. Escolhe, pois, o bem. É o que vamos ver aqui. Hoje, verso 19 do capítulo 30 de Deuteronômio. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida
e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a terra que estamos habitando, uma terra cheia de bênçãos e de prosperidade. Escolhe, pois, a vida. Vamos ver exemplos citados por Paulo dessas coisas da vida, de pessoas que andam segundo o caminho da morte e pessoas que escolhem viver de acordo com os passos de Jesus. A vida, a liberdade são atributos divinos comunicados aos homens. Esses dons são justamente os mais atacados por Satanás. Ele disse: certamente não morrerás, para Eva, mas sabendo que a morte estava a galope. Então ele atacou o dom da vida. Ele feriu a Deus na sua criatura, nos seus filhos, tirando deles o dom mais precioso, o dom de viver comunicado com Deus e estando comunicado pela árvore da vida, comendo das folhas e dos frutos para a sua saúde e para a sua cura, estavam constantemente comunicados com o Pai. Mas, rompendo eles a comunicação através do pecado, imediatamente Satanás amendoou a morte. Junto com aquela amêndoa deliciosa estava ali o veneno. Dentro da semente estava o poderoso veneno que nos traz a morte. Aquele que se diz cristão tem uma história pessoal para contar, uma comunhão com Jesus, algo que foi transformado, que foi liberto. E essas coisas nós devemos comunicar aos outros. Devemos dizer aos outros como fomos atraídos por Jesus para a vida e como a nossa vida hoje é uma vida em abundância. Na confiança diante da aflição, nós temos confiança de que Deus está nos dirigindo. Não há temor de morte, não há temor de atos de homens, porque a árvore da vida, que é Jesus, ele nos comunica a vida e estaremos todos vivendo em abundância na terra se nós estivermos escolhendo, compartilhando com as coisas de Jesus, convivendo com ele. Estaremos protegidos porque Satanás não se aproxima de Jesus. Ele foge daqueles que estão com o brilho no rosto de Jesus. Então o mal não se aproxima. Mas se passamos nesse mundo por aflições, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos em aflições vivendo aqui nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse isso, não foi para os ímpios, ele disse para mim, disse para você, pessoas que estão seguindo Jesus. Ele mesmo foi açoitado, crucificado, cuspido, soqueado, injustamente caluniado, como todos nós vamos ser, o que diz a profecia. Mas nesse mundo, tendo aflições, estamos livres do mundo. Através da graça de Jesus, do poder do Espírito Santo, estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Deus. E o mundo já não nos atinge, a não ser aquilo que nos cerca, a não ser as pessoas más que convivem. Mas são elas o alvo de salvação de Jesus, aos quais nós devemos nos dirigir. Estão vivendo lá no mundo do pecado, pronunciado por Paulo lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar, que eu já disse anteriormente, é Satanás, porque ele não tem domínio na terra. Na terra é de Jesus, foi ele quem fez. Ele está roubando almas aqui nessa terra, mas ele só tem o ar. Ele não tem nada de bom para você, ele não tem nada material bom para você. Ele tem apenas ilusões. No ar vemos o arco-íris, vemos coisas que não estão materializadas. Na terra vemos Jesus com a cruz, com os cravos nas mãos, vivendo e nos mostrando como viver, sofrendo, mas nos mostrando que estaremos livres do mal. Pessoas estão escolhendo servir ao seu Senhor. Elas idolatram o dinheiro, idolatram coisas desse mundo, as coisas que são carnais, as coisas que levam o homem à perdição e ao pecado. E cultivando essas coisas, elas estão seguindo a obra do seu Pai. Vamos ver que Jesus chama que eles são filhos do diabo, entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos de natureza filhos da ira, como também os demais. Você não pode julgar aqueles que estão caminhando no caminho errado. Nós devemos levar, comunicar a eles a salvação. É pelo nosso brilho que as trevas deles são espancadas, porque nós somos luz do mundo. Jesus nos fez assim, nos tirou das trevas e nos pôs no caminho da luz. Não enxergamos a nossa própria sombra, porque enxergamos apenas a luz de Jesus. Mas não devemos esquecer que nós temos uma sombra do passado. Jesus não olha para a nossa sombra, mas nós devemos lembrar
que temos uma sombra, temos o rabo preso e por isso a ninguém julgamos. Jesus disse, eu a ninguém julgo. E eu, você, a ninguém devemos julgar, a não ser julgar o filho de criatura de Deus, que nós queremos que eles sejam filhos de Deus, que eles escolham viver nos caminhos de Deus, amar ao próximo como a nós mesmos, é levar as pessoas a amar a Deus sobre todas as coisas. Depois de conhecer a Cristo, a vida das pessoas é transformada. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, para hoje ele está querendo mostrar, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, e não obras para que ninguém se glorie. Então nós não temos que nos gloriar porque estamos fazendo o bem aqui. Porque enquanto fazemos o bem, outras coisas ruins ainda estão nos acompanhando. O Espírito Santo tem que nos mostrar onde devemos melhorar e devemos seguir o caminho da luz. Mas aqui, para que ninguém se glorie, a fé vem de Deus, a graça vem de Jesus. Então nós precisamos andar com eles, seguir o caminho deles, mas não criticar aqueles que estão crescendo. Porque muitas vezes, ao criticarmos, nós estamos deixando de enxergar os nossos erros e focando no erro dos outros. E então começamos a nos achar melhores, mas muitas vezes os nossos erros são ainda maiores. Estamos gritando, crucifica-o para Jesus, achamos que estamos atacando a um bandido. Jesus, que morreu pelos ladrões na cruz, salvou um deles, aquele que teve fé e disse, lembra-te de mim no paraíso. Como Jesus poderia salvar aquela alma se ele tivesse julgado o ladrão como um pecador, um ladrão? Eu estou aqui, e disse o próprio, confessou o próprio ladrão na cruz. Este homem nada fez para estar aqui, mas nós, dizia ele para o mau ladrão, nós estamos aqui porque merecemos. Esta é a visão do cristão. Este bom ladrão enxergava os seus pecados e via na justiça de Cristo a possibilidade de entrar no paraíso. Enquanto o outro ladrão, ele amaldiçoava Jesus e dizia, se tu és o Filho de Deus, livra-te, livra-te a nós também. Não conseguia enxergar a pureza, o sacrifício de Jesus, a liberdade que estava bem do seu lado. Ali estava Jesus sendo morto pelos dois ladrões, um amaldiçoando e duvidando e continuando nas obras, dizendo, se tu és, aquelas palavras que o diabo falou no deserto para Jesus, se tu és o Filho de Deus. A dúvida não é fruto de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por comungar, por andar junto com Ele. E então aumenta a nossa fé. É o que disse o pai que estava trazendo a notícia de que seu filho estava morto e pediu para Jesus, Senhor, atende, meu filho está endemoniado, meu filho está à morte. Quando as pessoas chegavam, e então, se creres, sereis atendido. E o pai então diz desesperado, Senhor, aumenta a minha fé. Ele cria porque foi buscar Jesus, mas para a ressurreição, para a cura, para a liberdade do mal, nós temos que ter a nossa fé aumentada. Os discípulos procuraram a Jesus porque não conseguiram expulsar o demônio de umas certas pessoas. E aí então o que ele disse? Por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse, esta cepa de demônios, esse tipo de mal só sai da vida das pessoas com jejum e oração. Jejum e oração são coisas que nos comunicam com a fé, aumentam a nossa fé. Nós precisamos nos abster das coisas gulosas do pecado desta vida para nos apegarmos à vida com fé em Jesus e sermos transformados pela contemplação. Aquilo que vemos, nos assemelhamos. Então vamos sendo melhorados. Nós somos uma espécie que está sendo eugenicamente trabalhada. Eugenicamente falando, não sobre a nossa raiz, a nossa tradição. A eugenia, sim, do melhorar cada vez mais a si mesmo. De todos terem a possibilidade de alcançar a salvação. As boas obras dão testemunho de que nós conhecemos a Deus. As más obras dão testemunho de que nós somos
filhos do diabo. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras, fez o paraíso para que nós andássemos no paraíso. Deu a sua vida em sacrifício para que nós possamos viver em liberdade, em graça pela sua luz. Deus vai à frente abrindo caminho no povo de Israel que caminhava em direção à terra prometida, saindo do Egito, do calor do pecado, indo para a terra que manava leite e mel. Ali é uma nuvem que os aquecia durante a noite, brilhava, me protegia e abria as fronteiras. E assim o caminho deles era aplainado. Deus seguia adiante, Deus segue adiante. Ele é o que está diante de nós pelas nossas obras, pela fé e pela graça. Você testemunho de Jesus, as pessoas que te veem fazendo certas coisas e todas as coisas conseguem enxergar que Jesus está com você, que conseguem ver Jesus na sua natureza transformada. Muitas vezes vão dizer assim: essa pessoa aprontava tanto, fazia tanta coisa errada, mas ele está agora brilhando como Jesus. Devemos ser esta testemunha para o mundo e para o universo do poder transformador de Jesus. Vamos lembrar que Jesus suou sangue pensando nas pessoas que não aceitariam. Satanás pôs esses pensamentos diante deles porque o peso do nosso pecado pesava sobre Jesus. E já o Pai começava a se afastar dele. Ele começava a se sentir e disse: Pai, aqui estou, não te separe de mim. E na cruz ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. As nossas obras ruins fazem com que as pessoas vejam em nós o nosso guia, Satanás. Mas quando o nosso guia é Jesus, as pessoas veem boas obras, boas atitudes, e nós não julgamos a ninguém, fazemos a obra do Pai. Jesus fez as obras do Pai, por isso parecia com o Pai. Nós estamos fazendo a obra de Jesus, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Então não são as boas obras que vão nos salvar. Embora eu esteja falando aqui muito das nossas obras, dos nossos julgamentos, é a fé, é a graça que nos salva. As obras são necessariamente os atos de quem olha para Jesus, copia Jesus. E Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E lembra o verso de Deuteronômio: guarda todos os mandamentos e ensinamentos de Deus para que a tua vida seja abundante. Então a vontade do Pai para nós é que nós tenhamos uma vida abundante. João 8,54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória quem me gloria é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Se eu me glorio, a minha glória não é nada. Mas se a glória vem do Pai pela imitação do Pai, se as pessoas conseguem ver em nós os atos do Pai, então estamos glorificando a Deus. E no verso 14, verso 9 de João, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Uma vida de milagres conforme a graça do Espírito. Reconhecemos os membros de uma família pelas afeições e feições, pelos traços. Porém, diz Juízes capítulo 12, verso 5, os idealistas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam, dize pois, Shibolete. Eles tinham a língua presa, tinham um sotaque que logo a gente consegue perceber. Por exemplo, quem é do sul tem o sotaque do gaúcho, do Paraná tem o sotaque do leite quente, de São Paulo tem aquela língua mais assobiada, o carioca que tem uma peculiaridade, o nordestino. Nós sabemos de onde vêm as pessoas pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar, pela aparência fisionômica. Os traços do povo, da família estão presentes. Também os traços do bem e do mal estão presentes. E ali, dentro do julgamento daquele povo que estava errado diante de Deus, eles mandavam que a pessoa falasse a palavra Shibolete. Se podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele. Vou repetir. Se não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E
caíram em Efraim, naquele tempo, 42 mil. 42 mil que não conseguiam falar as palavras de acordo com o povo de Deus. Se a sua palavra está fora do contexto da Bíblia, se o que você faz, o que você fala, não é a palavra de Deus, cuidado. Shibolete é a palavra correta. Se você não fala a palavra da Bíblia, 42 mil morreram. Aqui um exemplo para nós. Devemos falar as coisas de Deus de acordo com a palavra de Deus. Não de nós mesmos, porque nada vem de bom de nós mesmos. João 8,41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim para mim mesmo, mas ele me enviou, porque vós não podeis entender a minha linguagem? E porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra? Se Deus envia a nós, por que você não está conseguindo entender a palavra de Deus? Busca conhecimento, peça a Deus conhecimento e compreensão. Persiga o conhecimento da palavra. Vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Eu estou dizendo para você a verdade baseada na leitura pura e simples da palavra, interpretando aquilo que está escrito. Você está seguindo a programação? 5 minutos vem, entende, vai ao ar todos os dias às 8 horas. Você está compartilhando essa mensagem, está curtindo, está seguindo, já clicou para poder ser avisado, para que o Google possa dar a devida importância dentro do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Você está sendo avisado. A mensagem está diante de ti. Pedro 4,3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sim, antes fazíamos as obras dos gentios, as obras dos maus, as obras dos perversos, mas fomos atraídos pelo amor de Deus e agora fazemos o amor, as obras do amor, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Já disse antes, cobre a multidão de pecados meus, cobre a multidão de pecados teus, cobre a multidão de pecados daqueles que estão pecando, porque nós os tiramos das trevas para a verdadeira luz. Não esqueça, o Entendendo a Bíblia é um programa que vai ao ar todos os dias às 9 horas e nós estudamos com paciência, contemplando a palavra de Deus nos seus detalhes para uma vida mais purificada e entender a palavra de Deus. Ver e entender é o nosso objetivo. Eu aguardo você amanhã nos 5 minutos vem Entende às 8. Compartilhe e depois siga Entendendo a Bíblia em boa companhia, contando as histórias de Jesus.